E aí galera, vocês estão bem? É um prazer estar aqui em mais esse vídeo dessa série sobre perspectivas proféticas. E é um prazer para mim se utilizar dessa plataforma online para poder instruir pessoas, para poder compartilhar daquilo que temos visto e ouvido da parte da palavra profética, para poder compartilhar nossa impressão sobre o que Deus está fazendo nesses dias, sobre qual posicionamento que a igreja precisa se posturar nesses dias. Então queremos abençoar a sua vida, queremos instruir você com base na palavra profética, que é a Escritura, a palavra de Cristo, a base de todo o serviço, de toda movimentação daquilo que é apostólico e profético. Então é um prazer para mim poder falar para você aqui nessa série, para pessoas de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil que estão assistindo esses vídeos. Muito obrigado por participar com a gente. Então, eu quero começar esse vídeo já pedindo um favor para você. Nos ajude a divulgar essas mensagens. Então, pega esse link desse vídeo aí e joga nos grupos. Divulga para os seus amigos, para os seus discípulos. Nos ajude a propagar essa mensagem. Nos ajude a propagar essa série de instruções que eu acredito piamente que é algo muito necessário no que se refere à postura da igreja para os dias atuais e para o fim dos tempos que estão se aproximando cada vez mais brutalmente sobre nós. Então quero te pedir para nos ajudar a divulgar esse vídeo. Então pega esse link aí, joga para os teus amigos, para os teus discípulos, joga nos grupos. E quero começar esse vídeo dando um aviso rápido aqui. Quero avisar que nós estamos agora nesse mês de setembro abrindo a segunda turma do nosso treinamento de desenvolvimento profético, que é um treinamento 100% online, que preparamos numa plataforma, né, digital, e consiste em um ano de treinamento. Então nós fomos profundo nesse curso, não é enrolação, não é superficial, a ideia é a gente ir deep, é a gente ir fundo. Então a ideia é a gente tentar desenvolver o máximo de revelação e fundamentação no que se refere à palavra profética, com o objetivo de ferramentar pessoas no serviço do sacerdócio, no serviço dos santos, com ênfase na mensagem profética. Então é muito prazeroso poder propor isso para vocês. Então esse treinamento está sendo aberto para a segunda turma. Você que não conhece, é um ano de curso, são 90 aulas, e sendo que dessas 90 aulas são 80 aulas de 1 hora. Então são 90 horas de curso que você vai fazer em um ano. E esse treinamento vai falar de vários aspectos do serviço profético, vai falar sobre a mensagem profética, vai falar sobre o evangelho, vai falar sobre escatologia, vai falar sobre fundamentos do serviço profético, sobre os dons, os 5 ministérios, adoração, intercessão, vai falar sobre a realidade do céu, sacerdócio, ou seja, tudo que se refere ao profético. Então, se você quer ser desenvolvido no profético, você quer se aprofundar, você tem um chamado nessa área, seja na música, na intercessão, na pregação das escrituras, participe conosco. Então, para você participar, você precisa entrar no site www.vozesetrovões.com.br, www.vozesetrovões.com.br, vai lá e se cadastra, bota o teu e-mail, o teu nome e teu WhatsApp, e nós vamos entrar em contato com você, te explicando como que faz para fazer parte dessa segunda turma, ok? E o último aviso é o seguinte: nós temos um grupo no Telegram onde a gente está se propondo a diariamente compartilhar material, também com ênfase no serviço profético e no sacerdócio, na intercessão, adoração, na pregação do evangelho. Então, se você quer participar desse grupo, onde a gente está compartilhando material, entra lá no meu Instagram, FabioAP4, @FabioAP4, vai lá na minha bio e tem lá o link para você entrar no Telegram, no grupo,
Então, esses são os avisos, ok? Então é isso. Então vamos para a nossa instrução. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito da profecia ilumine os olhos do nosso interior através da pregação da palavra profética. Então vamos lá. Então a ideia aqui, gente, é a gente falar sobre o tema louvor e a batalha espiritual. Já quero avisar que esse é um tema, de um dos capítulos do novo livro que eu escrevi. O nome do livro é Princípios da Batalha Espiritual. E eu acredito que é um tema muito importante, muito atual. E já aviso assim, vamos abrir um parênteses aqui, se você já leu o livro Não Apagueis o Espírito, você curtiu, você foi abençoado, isso fez sentido para você, iluminou o seu entendimento de alguma forma, eu quero te incentivar a adquirir o novo livro, Princípios da Batalha Espiritual, porque esse livro ele é muito mais denso, muito mais pesado e muito mais polêmico do que o primeiro. Então, eu acredito que é um tema de fato muito polêmico, mas é muito necessário para os dias que estão vindo. Então, esse é o tema de um dos capítulos desse livro, né? O louvor e a batalha espiritual. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu acredito que o que está diante de nós, que os dias que estão vindo, que no que se refere ao fim dos tempos, nós vamos experimentar duas grandes verdades. Uma é que eu acredito que nesses dias que virão, nós vamos experimentar a maior batalha espiritual da história da humanidade. O maior nível de operação de resistência das trevas e do sistema do mundo vai se levantar no fim dos tempos. E de igual forma, nesses tempos, eu acredito que vão se levantar o maior avivamento, o maior derramamento do Espírito da história da humanidade ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o Império das Trevas e Satanás se levantará com toda a força, e o sistema do mundo vai se levantar com toda a força, a igreja gloriosa vai se levantar nas nações com toda a força, em poder no Espírito, para resistir a toda essa operação satânica que vai influenciar as nações. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos estar preparados para isso, e nós precisamos trabalhar para que a igreja esteja ferramentada, instruída, edificada para viver esse tempo e saber lutar de forma precisa e eficaz. Então esse é o nosso objetivo aqui, nessa instrução. Então eu quero voltar aqui uma passagem que eu li no vídeo que eu falo sobre o espírito do anticristo, e nós vamos lá para Gênesis 3,15, abre aí comigo, Gênesis 3,15. E vamos lá. Como eu já disse no vídeo anterior, Gênesis 3,15 é considerado por muitos teólogos como o proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que o evangelho é pregado nas Escrituras, e é o próprio Senhor pregando o evangelho no jardim. E ele está direcionando essa fala para a serpente, e como eu já falei também, baseado em Apocalipse 12, a serpente do jardim não é um animal. A serpente é um arquétipo para Satanás, para o dragão, para uma criatura que se rebela contra o propósito de Deus, uma criatura celeste caída. Então esse é o alvo aqui do que ele está falando. Então Gênesis 3,15, vamos lá, diz assim: porém inimizade entre ti, ou seja, ele está falando com Satanás, porém inimizade entre ti, Satanás, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, como eu já disse, o descendente da mulher é aquele que vai ferir a cabeça da serpente. E o descendente da mulher é Cristo. Então, Cristo é o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente e venceu a Satanás na obra da cruz. Só que o que é interessante é a primeira frase que ele fala,
nessa proclamação que é do Evangelho, é que uma inimizade é estabelecida a partir do jardim entre Satanás e a mulher. Então, a batalha entre a humanidade e Satanás, ela é iniciada no jardim do Éden. E ela vai se cumprir com o estabelecimento do reino de Jesus sobre a terra. Então isso começa no jardim, se desenvolve na história, se intensifica no fim dos tempos, e essa batalha ela é concluída, consumada com a vinda de Jesus para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Então a primeira coisa que eu quero ensinar aqui é o seguinte: existe uma batalha espiritual, isso é real. E essa batalha, o foco dessa batalha na Escritura não é entre Satanás, a serpente, e Deus. Mas o foco dessa batalha espiritual é entre a serpente e a humanidade. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é crente em Jesus, eu quero te informar que você está em batalha. A batalha espiritual não é entre Satanás, o seu império, e os supercrentes. A batalha espiritual não é entre Satanás e os pastores, os líderes, os apóstolos, os profetas. A batalha espiritual está sendo travada desde o jardim entre Satanás e a humanidade. Então, se você está em Cristo e você está vivo, você está em batalha. Batalha espiritual é viver submetido a Cristo no ambiente hostil do mundo. Se você está vivendo para Cristo, está sendo resistido nessa era pelo sistema desse mundo e pelo império das trevas, parabéns, você está no lugar certo. Se você está vivendo nesse mundo e você não sofre nenhum tipo de resistência espiritual ou do sistema desse mundo, você não está no lugar certo. Então nós estamos em batalha. Quantos de nós estamos em batalha? Todos. Satanás, o dragão, está se levantando desde o jardim para abater a humanidade, para tirar ela do propósito de Deus. E como nós resistimos essa batalha? Submetendo as nossas vidas a Cristo. Vamos para Colossenses 2,13. Quando que Jesus venceu essa batalha? Quando ele venceu o dragão? Colossenses 2,13, abre aí comigo. Diz assim: e a vós outros, que estavam mortos pelas suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados ou delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Agora olha agora que agora é pesado. E despojando os principados e potestades. Despojou. Publicamente os expôs ao desprezo, à humilhação, triunfando sobre eles na cruz. Então, quando que Jesus venceu a Satanás e seu império? Quando que Jesus pisou na cabeça da serpente? Ele venceu a Satanás e o seu império na cruz. Então, é nesse momento que o império de Satã ele é derrubado, vencido, ok? Só que existe um paradigma na Escritura. A batalha é iniciada no jardim e ela é consumada quando Jesus vem na sua segunda vinda estabelecer o reino messiânico. O fato de Jesus já ter vencido essa batalha na cruz não quer dizer que essa batalha deixa de existir após a cruz. Ele já venceu a batalha, mas a batalha ainda está acontecendo.
E aí nós vamos ver isso em Apocalipse 12. Abre comigo em Apocalipse 12. Esse capítulo de Apocalipse é um capítulo sobre batalha espiritual. É muito pesado esse capítulo. Então, vamos lá. Apocalipse 12, no versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Vamos de novo. Quem é o dragão? O dragão é a serpente do jardim. Né? Alguns até brincam, né? Que ele começa como serpente e termina como dragão. Para tu ver como que a coisa ficou no mundo. Porque diz lá que em Gênesis que ele ia se alimentar do pó da terra todos os dias da sua vida. E o que é o pó da terra? O pó da terra é a matéria-prima da carne do homem. Então o que alimenta Satanás? O que sustenta o fôlego da serpente nas nações? É a obra da carne, é o homem, é a desobediência, é o pecado. Efésios capítulo 2 diz que ele agora opera sobre os filhos da desobediência. Aí o pessoal até brinca. Ele começa como uma serpente e termina em Apocalipse como um dragão, para tu ver como é que ele foi bem alimentado na história. Então, irou-se o dragão contra a mulher. Essa passagem mulher aqui está relacionado a Israel. Então, irou-se o dragão contra a mulher, Israel. E foi guerrear com os restantes da sua descendência. Os descendentes de Israel. Agora, quem são os descendentes de Israel? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a minha maneira de ler Apocalipse 12 é o seguinte: a mulher é Israel e os descendentes que procedem de Israel é a igreja de Jesus, a igreja gentílica nas nações. Então, Jesus, ele encarna como um homem judeu e ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então, a mulher, no primeiro pacto, ela está muito relacionada a Israel, a esposa de Deus. Só que no segundo pacto, a esposa de Deus, a noiva do Cordeiro, ela é ampliada. Então, Efésios 2 diz que, pelo sangue de Jesus, aqueles que estavam longe, os gentios, foram aproximados e se uniram àqueles que estavam perto, Israel. E dos dois ele fez um novo homem, uma família, uma casa espiritual, um santuário para a morada de Deus no Espírito. Então, aqui em Apocalipse 12, está dizendo que Satanás, no fim dos tempos, vai se levantar com toda a fúria para pelejar, para guerrear contra Israel e contra a igreja, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são o povo de Deus. Quem é o povo de Deus agora na nova aliança? É a união do remanescente de Israel com os gentios que creem em Jesus. Desses dois ele fez um, Efésios 2. E esse é o que a Bíblia chama de o povo de Deus. E aqui eu quero reafirmar: nós estamos em batalha. Você está em batalha todos os dias. Todos os dias o império das trevas vai resistir a você. No seu emprego, no seu dia a dia, onde você estuda, nos seus relacionamentos, de como você se relaciona com o mundo. O tempo todo você está sendo resistido por Satanás. E o que acontece é que, se de fato estamos entrando no fim dos tempos, significa que nós vamos entrar num nível de batalha que ainda não conhecemos. Então nós precisamos nos preparar para lutar. Então, se você está vendo esse vídeo aí, tenha isso em mente: nós precisamos lutar. E a nossa luta contra poderes espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes espirituais. E a nossa luta é baseada na obra da cruz. Então nós vamos lutar em Cristo.
Então isso é muito importante. Aonde que Satanás e seu império foram vencidos? Aonde houve o triunfo sobre as trevas? Na cruz, por meio da obra de Cristo. Então o que baseia a nossa luta é a pessoa de Cristo e a sua obra. Então gastamos algum tempo aqui traçando esse panorama do que está acontecendo e do que vai acontecer. Aí agora é o seguinte, eu quero trazer uma instrução sobre como lutar. Como nós vamos lutar contra o Império das Trevas? Como nós vamos resistir o Império das Trevas? Que tipo de postura nós vamos apresentar nas nações que vai produzir juízo contra Satanás e a sua obra nas nações? E uma das ferramentas e uma das armas espirituais mais poderosas que nós temos para lutar contra Satanás nos últimos dias, é o louvor. O louvor a Deus é uma das armas mais poderosas que nós temos para lutar contra Satanás nesse tempo. Então isso é muito importante você entender. E agora eu quero abrir para mostrar para vocês algumas passagens que vai referenciar aquilo que eu estou falando. Então, abre aí Salmo 149, deixa eu te mostrar essa passagem. Essa passagem é muito, muito fera. Salmo 149, abre aí. Salmo 149. Diz assim, versículo 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aleluia! Regozije Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei, ó filhos de Sião. Louvem o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufre e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória aos santos. No teu leito cantem com júbilo. Agora olha essa estrofe desse cântico profético. Nos teus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes. Uau! Aí tu fica assim, porque começa o salmo, o salmista está convidando o povo de Deus a louvá-lo, a responder à grandeza de Deus com louvores, uma postura de adoração, de louvores, de ação de graça. E aí no versículo 6 ele faz uma associação direta entre o louvor e a guerra, o louvor e a batalha. Então ele começa instruindo sob uma postura de louvor, e no versículo 6 ele vai associar uma postura de louvor com uma postura de batalha. E ele faz um link muito doido. Aí no versículo 6 vou ler de novo. Olha isso. Nos teus lábios estejam os altos louvores do Senhor, e nas suas mãos espada de dois gumes. Então preste atenção nisso. Que tipo de postura nós vamos ter que apresentar nesses dias? Ao mesmo tempo, o louvor vai ter que estar nos nossos lábios e a espada em nossas mãos. Pegou isso aí? Então vamos seguir. Vou ler de novo, mais uma vez. Nos teus lábios estejam os altos louvores e nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Então eu quero iniciar dizendo o seguinte: não tem nenhum versículo na Bíblia que nos ensina a repreender
principados e potestades em nações e cidades, em lugares. Não tem. A Bíblia nos instrui a expulsar demônio de pessoas, mas não tem nenhuma passagem que instrui a fazermos batalha espiritual, repreendendo e gritando contra principados e potestades de lugares. Nós repreendemos o principado do Rio de Janeiro, que caia a potestade de São Paulo, que o espírito de violência em Fortaleza seja destruído. Não existe nenhuma instrução que nos ensina a fazer isso. Todas as vezes na Escritura que está referenciando uma batalha regional por um lugar, em vários momentos, primeiro que todas as vezes que está referenciando uma batalha regional, nunca você vai ver ninguém repreendendo e gritando contra poderes nos céus. Não tem. E em vários momentos nós vamos ver que a arma que o povo de Deus usava para julgar os poderes satânicos, os poderes caídos em lugares, em cidades, era louvando a Deus. Tem uma instrução que nós vivemos nesses últimos 10 anos em salas de oração, em turnos de oração, em mobilizações de oração, que é o seguinte: nos nossos turnos, nas nossas salas, nós nunca referenciamos no microfone, por meio de intercessão, oração ou música, demônios e poderes caídos. Nunca a gente cita isso e nem se refere a eles. O que a gente faz sempre é exaltar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, exaltar o seu nome, invocar o seu nome sobre cidades, sobre bairros, sobre lugares. Porque quando Deus é invocado num lugar e a sua presença se manifesta num lugar, todos os poderes das trevas são destruídos. Todas as cadeias satânicas que prendem pessoas caem por terra. As cadeias são destruídas. Os espíritos que estão cegando mentes e corações são abatidos. Toda a influência sobre mente e corações é julgada. Então, em todos esses anos de movimento de intercessão, de adoração de turno, nós temos ensinado as pessoas a nunca se referir a espíritos caídos, mas sempre se voltar a Deus. Então essa é a nossa prática. Por quê? Porque olha esse salmo. Ele começa dizendo o seguinte: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. E aí ele vai falando sobre alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei. Então é um louvor, a alegria, a exultação, a júbilo diante dele, gritos, danças. Louvem-no com flauta, louvem-nos com salmos, adufo e harpa. Então a música exaltando a pessoa de Deus, glorificando a Ele. Por quê? Porque o Senhor se agrada do seu povo e o Senhor salva os humildes. Exultem de glória aos santos, cantem com júbilo, cantem com alegria. Por quê? Porque enquanto, no versículo 6, enquanto os nossos lábios estão proclamando altos louvores a Deus, existe uma espada que está ferindo os nossos inimigos. Existe um juízo que é liberado quando Deus é louvado em um lugar, quando o seu nome é invocado, para exercer vingança sobre os inimigos de Deus das nações.
Versículo 8, para colocar os seus reis, colocar poderes, príncipes de lugares em cadeias. Olha que loucura! Ninguém precisa gritar, nós amarramos o espírito da mentira em Brasília. Não, o que nós precisamos é exaltar a pessoa de Deus, louvar a Ele. E quando nós, o povo de Deus, adora a Deus, invoca o seu nome, o que acontece é que os reis, os poderosos de regiões, cidades, bairros, nações, eles são amarrados em cadeias, em grilhões de ferro. Versículo 9, e contra eles é executado sentença escrita. Oh, cara, isso é muito pesado. O louvor, a adoração, a exaltação, a invocação do Senhor é uma das ferramentas mais poderosas de batalha espiritual. Porque quando exaltamos a pessoa do Senhor, invocamos o seu nome, quando ele habita no nosso meio, revelando o seu poder, a sua presença em nosso meio, toda obra das trevas é julgada e é abatida no nosso meio. É assim que nós vamos lutar, querido, nos últimos dias. Eu anotei aqui, eu separei um trecho desse livro sobre princípios da batalha espiritual e quero ler para você. O louvor é celebração, manifestação honrosa, oferta de gratidão e homenagem a Deus por quem Ele é, por causa dos seus atributos gloriosos e por todas as suas boas dádivas derramadas sobre sua criação desde a fundação do mundo. O louvor se concentra em exaltar o caráter incomparável e os atos maravilhosos do Senhor. Essa manifestação é uma expressão de honra proveniente de corações gratos, com a bondade e a justiça divina. O louvor a Deus não é uma oferta opcional, mas uma exigência a toda a criação. Sejam anjos, homens, astros, águas, árvores, ventos ou animais. Tudo que está vivo deve louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Que nesses dias os nossos lábios estejam cheios de altos louvores, para que essa manifestação honrosa possa produzir juízo contra os inimigos de Deus. E para isso, eu quero mostrar alguns momentos que isso aconteceu. Então eu quero citar Atos 16 para você. Abre aí comigo. Atos 16, Paulo e Silas, eles estão numa cidade, aqui chamada Filipos, em Atos 16, e no versículo 16, Atos 16, 16 diz assim: e aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E o que acontece aqui é que essa moça, que era uma bruxa, ela era uma bruxa nesse lugar que praticava adivinhação e invocação de demônios. O que acontece é que por muitos dias ela começa a elogiar Paulo. E aí no versículo 17 diz assim: seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes são homens, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora ele saiu. Ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, os seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. Versículo 22. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-os na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna, que é a masmorra, que era o pior lugar da prisão.
na prisão interna e prendeu-lhes os pés no tronco. 25, olha que violento. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você está visualizando isso? Paulo e Silas ensanguentados, amarrados num tronco dentro da masmorra. E por que eles foram açoitados? Porque Paulo resistiu, expulsou um demônio de uma bruxa. E ele apanhou por causa disso. E nesse momento ele podia estar com raiva de Deus, raiva dos homens, ele podia estar irado, ele podia estar xingando todo mundo nesse lugar. Mas o que ele faz? Ele e Silas erguem as suas vozes na prisão para louvar a Deus. Uau! E todos os presos escutavam o seu louvor. 26. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Guarda essa frase. As correntes de todos se soltaram. Sabe o que acontece? É que Paulo, ele foi aprisionado naquela prisão. Uau, porque resistiu um espírito maligno de uma bruxa. E ele não murmura, ele não reclama, ele não amaldiçoa as pessoas. O que ele faz é louvar a Deus. Ele não repreende os espíritos do lugar, ele não grita contra Satanás. O que ele faz? Ele tinha uma consciência de um guerreiro. Paulo sabia lutar a batalha espiritual. Ele sabia que os poderes que estavam por trás das pessoas que prenderam ele eram espirituais. Paulo não estava lutando contra as pessoas que açoitaram ele. Paulo não estava lutando contra os soldados que prenderam ele. O que Paulo estava lutando contra poderes espirituais. E como ele fez para lutar? Ele louvou a Deus. Quando ele ergue a sua voz em louvor a Deus, Deus estende a sua mão sobre o lugar. Quando ele invoca o nome do Senhor daquele lugar, a presença de Deus desce naquele lugar, ao ponto de haver um terremoto. E os poderes que estavam por trás das algemas que prendiam Paulo são julgados. E a Bíblia diz que os alicerces foram abalados daquela prisão e todas as cadeias foram abertas. Paulo sabia lutar. Paulo sabia lutar. É assim que nós vamos fazer batalha espiritual de alto nível. Precisamos ser maduros nesses dias. Então eu quero te abençoar. Se você trabalha com intercessão, se você trabalha com oração no lugar onde você congrega, se você é pastor e líder, não ensine o povo que você está liderando a gastar tempo gritando contra demônios, gritando contra o diabo. Ensine o seu povo a gastar todo o tempo que vocês têm louvando a Deus, invocando o seu nome, adorando a sua beleza. E se vocês fizerem isso, os poderes que estão se levantando contra vocês vão ser abatidos por causa da presença de Deus. Aleluia! Outra passagem, vamos lá, gente. 1 Samuel 16, versículo 14. Vamos lá. 1 Samuel 16, 14. Outra passagem. Dizem que tem que ter uma passagem do Novo e do Antigo para provar uma verdade. Eu não acredito nisso não, mas vamos lá, vamos abrir para deixar o povo feliz aí. Vou mostrar agora uma do Antigo Testamento. Versículo 1 Samuel 16, 14 diz assim: O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. 23. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi pegava a sua harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio.
e ficava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que fazia com que o espírito maligno que oprimia Saul se afastasse daquele lugar, se afastasse daquela pessoa? Era quando Davi louvava a Deus, invocava o seu nome, e a presença de Deus vinha sobre Davi e vinha sobre aquele lugar. A revelação do poder de Deus. Deus revelava a sua glória, a sua majestade, o seu poder naquele lugar, porque o seu nome era invocado pelos louvores de Davi. Davi não repreendia o demônio, Davi não amaldiçoava o demônio. Davi louvava a Deus. E o que Davi estava cantando? Salmos como: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos como: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Então Davi cantava sobre ele, invocava o seu nome. O Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Imagina Davi invocando: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. O que acontecia é que, uau, Deus estendia a sua mão sobre aquele lugar, aquele aposento, e o espírito maligno não podia mais oprimir Saul. Ele tinha que sair. Você quer trabalhar para que as influências satânicas que estão operando sobre as famílias do lugar onde você mora sejam enfraquecidas e elas abandonem esses lugares? Comece a mobilizar um povo nesse lugar que invoca o nome do Senhor. Porque ele disse: aquele que invocar o nome será salvo. Nós podemos invocar o nome sobre um bairro. Nós podemos invocar o nome do Senhor sobre uma cidade, erguendo altares de louvor a Ele. Um povo que se mobiliza para oferecer sacrifícios de louvor. Então, uma espada vai ser liberada para julgar os inimigos de Deus. Uma outra passagem que é muito conhecida, lá em 2 Crônicas 20, vai dizer lá que os moabitas e os amonitas se levantam contra Judá, e o rei Josafá, ele fica sabendo que os seus inimigos estavam vindo, e ele faz uma assembleia, e a Bíblia diz que eles foram buscar a face do Senhor. E aí eles vão para a guerra contra os seus inimigos. E diz em 2 Crônicas 20, versículo 21, diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, ou seja, de vestes sacerdotais, e marchando à frente do exército, presta atenção nisso, os músicos, os sacerdotes, marchavam à frente do exército, à frente das espadas. O que ia na frente não eram as espadas, eram os instrumentos musicais. E louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, olha que violento, gente, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Quando eles começaram a dar louvores, o Senhor estendeu a sua mão e julgou os inimigos do povo de Deus. Eles foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha que loucura! O Senhor produziu confusão no meio dos exércitos dos inimigos de Deus. Querido, quando o povo de Deus se mobiliza para buscar a face do Senhor e responder à sua grandeza com louvores a Ele, o próprio Deus cria uma confusão no império dos nossos inimigos, e eles não sabem mais o que fazer. Aleluia.
Aleluia. O Senhor está nos chamando nesses dias. Para erguer um exército de sacerdotes nas nações. Exército de sacerdotes que, assim como Paulo, vão entender que a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra príncipes e poderes, potestades e hostes malignas que operam nas regiões celestiais. E a maneira que nós vamos lutar contra esses poderes não é comprando arma, não é estocando comida. Tem gente que fala, não, nós precisamos comprar armas, estocar comida, construir um bunker, porque nós precisamos estar prontos para a grande tribulação, para o que está vindo no fim dos tempos, querido. O que nós vamos lutar não é comprando arma, nós vamos lutar erguendo incenso. Os exércitos do Senhor vão lutar contra o dragão, produzindo incenso, enchendo os céus das nações de incenso. E esse incenso vai produzir juízo contra os nossos inimigos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te mostrar algo. Abre lá em Apocalipse 8 comigo. Apocalipse 8, versículo 1. Apocalipse 8, versículo 1, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Olha isso. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Pausa. Você lembra que Moisés, quando o Senhor manda Moisés construir um tabernáculo na terra, ele manda ele construir um tabernáculo segundo o modelo que o Senhor mostrou para ele nos céus? Então, o tabernáculo de Moisés que ele edificou na terra era uma réplica do modelo do tabernáculo celeste. Então, querido, o que a Bíblia diz é que no trono de Deus, no tabernáculo celeste, dentro da Nova Jerusalém, dentro da sala do trono, tem o trono de Deus, e diante do trono de Deus tem um altar de ouro, que é um altar de incenso. E isso não é simbólico, isso é real. E o que acontece? O que se oferece nesse altar de incenso diante do trono de Deus? A Bíblia diz que criaturas celestes oferecem muito incenso junto com as orações dos santos diante do trono da graça. Existe um altar que queima incenso com as orações dos santos. Quando os santos oram, louvam, adoram, invocam o nome de Deus, existe um aroma suave que queima diante das narinas de Deus no céu dos céus. Querido, quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, um aroma literal, isso não é simbólico, Deus sente o cheiro do nosso serviço sacerdotal na terra. Incenso é apresentado literalmente com as orações dos santos diante do trono da graça. E aí, continuando. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Subiu a presença de Deus, o aroma do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário. O incensário, aquele negócio assim que balança. Tomou o incensário, encheu com fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Oh Deus, olha, preste atenção. O que acontece é que
as nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração sobe diante da presença de Deus como um incenso. E quando a nossa oração sobe diante de Deus como um incenso, o que acontece é que do céu se responde algo de volta para a terra. Então o que acontece? Da terra sobe incenso e do céu se responde com juízo contra os inimigos de Deus. Olha só, quando tocamos aos céus com incenso, aleluia. E a Bíblia em todo momento vai falar que incenso representa oração, adoração, intercessão, louvor. Quando nós tocamos o céu com incenso, Deus responde do céu com juízo contra os inimigos de Deus. Se você fizer um estudo em Apocalipse, você vai ver que toda vez que Deus vai liberar um grande juízo sobre o império da besta, sobre os inimigos de Deus na terra e contra o sistema do mundo, sempre antes desse grande juízo, há louvor diante do trono, há adoração diante do trono, há música sendo entoada diante do trono. Existe um padrão no Apocalipse para isso. Então, isso é um princípio que você precisa aprender. Quando nós erguemos incenso à presença de Deus no trono, ele responde à terra com juízo dos nossos inimigos. E o que acontece é que, logo em seguida, ao fim do versículo 5, o que tem no versículo 6? Os 7 anjos que estavam com 7 trombetas se preparam para tocar e começam a tocar as 7 trombetas. E o que são as 7 trombetas? As 7 trombetas são a emissão de juízos de Deus sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre o sistema do mundo. E o que provoca o início da primeira trombeta? O incenso dos sacerdotes que sobe até o trono. Nós vamos ter que crescer nesses dias na produção de incenso. O Senhor está chamando sacerdotes de todas as nações da terra para se mobilizarem, para lutar nesses dias. E como nós vamos lutar? Não lendo livro de satanista, não lendo livro de bruxo, não estudando sobre os segredos da maçonaria, não conhecendo os nomes de todos os deuses da África, não, querido. Sabe como nós vamos lutar? Mobilizando um reino sacerdotal, um povo sacerdotal na terra, que não vai se voltar para os poderes, não vai se voltar para Satanás, mas vai se voltar para Deus. E quando nós nos voltarmos para Deus, e quando as taças do céu forem cheias de incenso, Deus vai responder do céu com juízo sobre a terra. Ele vai fazer, vai encher as nações com trovões. Trovões fala sobre o abalo da sua voz, a sua voz abalando as nações. Trovões, vozes, relâmpagos. Relâmpagos falam das flechas do Senhor. Do trono saem relâmpagos. A Bíblia fala que relâmpagos são flechas do Senhor, que ele emite, é juízo que ele emite sobre os inimigos de Deus. Ele vai produzir terremotos na terra, ele vai abalar as estruturas das trevas das nações, ele vai abalar as estruturas do sistema desse mundo. E o que vai provocar isso? Um incenso. A Bíblia diz que o anjo pega do fogo do altar e lança sobre a terra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te abençoar
com essa palavra. O Espírito está mobilizando o seu povo nesses dias. Mobilizando um povo sacerdotal para tirar os olhos desse mundo. Tirar os olhos do que Satanás está fazendo no mundo. Tirar os olhos de todas as desgraças. Tirar os olhos de tudo que está provocando medo no meio do povo de Deus. Para que nós possamos voltar os nossos olhos para o céu. Voltar a nossa mente para o céu. Que o espírito da profecia caia sobre o Brasil nesses dias. O Senhor parou o mundo e Ele disse: eu sou soberano sobre as nações da terra e eu paro o mundo quando eu quiser e como eu quiser. Eu paro a economia das nações como eu quiser e quando eu quiser. Ele parou toda a estrutura religiosa das nações e Ele está chamando os seus sacerdotes para se voltarem para Ele. Nós vamos ter que aprender a lutar, meus amigos. Que nossos lábios sejam cheios com os altos louvores nesses dias. E isso vai habilitar as nossas mãos para empunhar a espada espiritual. E essa espada vai emitir juízo, decretos, sentenças contra o império das trevas. O que nós vamos produzir de louvor vai emitir juízo contra os poderes das nações. E as cadeias dos homens e das famílias vão ser destruídas. E todas as cadeias vão se abrir. E ao mesmo tempo que as cadeias de homens e famílias vão se abrir, os poderes, os príncipes das nações vão ser acorrentados. Sabe como se amarra um principado de uma nação? Não é gritando contra ele. Não é jogando sal no chão, nem vinho no chão, nem óleo no chão. Sabe como se amarra um príncipe de uma nação? Invocando o nome do Senhor, louvando o Senhor, exercendo o nosso sacerdócio, proclamando a soberania do Senhor sobre essa nação. Sabe como um príncipe de uma nação é amarrado? Não é por meio daquilo que proclamamos, é por meio da nossa posição diante de Deus. Tem a ver com uma autoridade de homens e mulheres que humildemente se colocam diante do trono da graça e se apresentam diante da sua presença, respondendo à grandeza da sua majestade, com sacrifícios espirituais de louvor. Senhor, que o Espírito nos guie nesses dias e traga clareza para a igreja brasileira. Eu me lembro dos filhos de Seva. Eles veem Paulo expulsando um demônio de uma pessoa e eles aprendem como é. Eles veem Paulo, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia. E o demônio sai da pessoa. E a Bíblia diz que os filhos de Seva, que eram sacerdotes, eles eram exorcistas de profissão. Naquela época existia uma profissão de exorcismo. Né? A pessoa pagava alguém para fazer isso. E eles têm um demônio, eles vão até o demônio e eles chegam e fazem o que viram Paulo fazer. E eles falam, em nome do Jesus, o Deus de Paulo, eu te ordeno que você saia. E aí o demônio vira para eles e fala assim, olha, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem vocês são? Sabe que tipo de postura vai produzir abalos e juízo contra o império das trevas nesses dias? Não são aquilo que não é aquilo que falamos aos céus, mas é quem nós somos diante
da presença de Deus é se de fato estamos diante dele nos céus. Porque nós podemos encher os céus de palavras, fazer uma música forte e gritar contra demônios, isso não significa nada. Demônios se divertem ao ver as nossas músicas rápidas, a nossa gritaria contra a operação deles. Mas eles temem quando alguém que tem o seu nome conhecido no céu. Por quê? Porque a sua posição é estar diante de Deus, estar diante da sua presença. Eles temem quando um sacerdote que está diante dele ergue os seus lábios para encher os céus de incenso, de louvor, de adoração, de ações de graça. É nesse momento que eles tremem. Eu te abençoo que um espírito profético, que o espírito da profecia venha sobre você agora. Que o espírito da profecia venha sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu te abençoo que o espírito da profecia venha sobre a comunidade que você congrega, com a equipe que você ministra. E que os olhos do seu homem interior sejam iluminados pelo Espírito de Cristo. O Espírito da profecia vem sobre cada pessoa. Cada pessoa que está assistindo essa instrução. Vem sobre eles e traz luz, traz sabedoria, traz revelação, para que se levante um sacerdócio eficaz no Brasil e nas nações nesses dias. Homens e mulheres que vão, como Paulo ordena em 1 Timóteo capítulo 2, que vão erguer mãos santas em todos os lugares. Sem ira e sem contenda. Mãos santas em todos os lugares, sem ira e sem contenda. E vão se voltar para o céu. E vão invocar o nome dele e vão louvar a ele, responder à sua grandeza. E Deus vai contemplar esses homens. Deus vai respirar o aroma do incenso que é promovido pelos seus corações, e ele do céu vai responder com poder sobre a terra. E os poderes das trevas e as suas maquinações vão ser abaladas. Que o Senhor nos abençoe nesses dias. Uau! Que o Senhor nos abençoe nesses dias. Antes de terminar essa instrução, eu quero te lembrar, se você deseja fazer parte do nosso treinamento de desenvolvimento profético, se você quer aprender mais sobre como se posturar no serviço profético, como se posturar na intercessão, na adoração, se você quer se aprofundar sobre batalha espiritual, sobre como exercer esse sacerdócio nas regiões celestiais, participe conosco. Vai lá agora, www.vozesetrovões.com.br, www.vozesetrovões.com.br, bota lá, faz o teu cadastro, bota teu nome, teu telefone, teu WhatsApp, nós vamos entrar em contato com você. Se você quer participar do nosso grupo de instrução sobre o profético no Telegram, vai no meu Instagram, FabioAP4, @FabioAP4. Vai lá na minha bio e clica no link e entra no grupo do Telegram e nós vamos compartilhar material com você. Se você está assistindo esse vídeo e isso está queimando no seu coração, isso que você está ouvindo, eu quero te encorajar a comprar o nosso livro sobre princípios da batalha espiritual, que vai estar sendo lançado agora em setembro. Então nós vamos ir muito mais fundo, muito mais profundo nesse tema, no que se refere à batalha espiritual. Se eu não me engano, o livro está ficando com 265 páginas sobre batalha espiritual. Então vai ser punk. E eu quero terminar essa instrução lendo uma passagem com vocês. Abre comigo em Salmo 148.
E essa passagem me anima, ela arde no meu coração, porque é uma instrução bíblica sobre uma postura de sacerdócio. Essa é uma postura sacerdotal para nós, o povo de Deus, nesses dias. Interessante que Salmo 148, ele dá uma ordem a toda a criação. E qual é essa ordem? Essa ordem fala de uma resposta daqueles que reconhecem a soberania e a grandeza de Deus. Todos aqueles que reconhecem a grandeza e a soberania de Deus respondem à sua grandeza. E como eles respondem? Com louvores que engrandecem, que dignificam e exaltam o nome do Senhor. Então, Salmo 148 diz assim, o salmista nos ordenando, ele diz: louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais. O que os anjos estão fazendo no céu agora? Eles estão com os olhos voltados para o trono e respondendo à majestade das alturas com louvores, com gritos de júbilo, com cânticos. Aleluia! Louvem-no o sol e a lua. Então o que o sol e a lua estão fazendo agora? Louvando. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Aleluia! Todas as vezes que nós olhamos para o céu e vemos estrelas brilhando, sabe o que elas estão fazendo? Louvando a grandeza daquele que é digno. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Sim, acima do trono de Deus tem águas. E o que fazem as águas cósmicas? Elas louvam ao Senhor. Você quer saber o que é água cósmica? Compre o meu livro, Princípios da Batalha Espiritual. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram criados. Toda criatura precisa responder à grandeza do Criador com louvores. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Qual é o decreto que jamais mudará? Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, preste atenção nisso, as montanhas, as colinas, a neve, a neblina, o granizo, eles louvam a Deus. Aleluia! Árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selváticos e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, louvem ao Senhor, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Louve ao Senhor todo ser que respira, toda criatura. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Que nos nossos lábios sempre estejam cheios dos altos louvores de Deus. E nas nossas mãos, de igual forma, sempre estejam a espada de 2 gumes para emitir juízo sobre os governantes desta terra. Eu te abençoo com essa palavra, te abençoo com o Espírito, para que o Espírito possa expandir essa palavra dentro de você, para que você possa ir além, muito além do que eu fui, em compreensão e revelação, e para que você possa exercer isso na sua vida, tá bom? Um grande abraço a todos, e eu queria pedir mais uma vez, nos ajude a divulgar esse vídeo, nos ajude a fazer isso chegar no máximo de pessoas que a gente puder, o máximo de líderes de intercessão, pessoas que trabalham com oração, turno de oração, músicos, pastores, líderes, pessoas que trabalham em todas as áreas do profético, todas as áreas da liderança. Nos ajude a divulgar esse vídeo com seus amigos, seus discípulos,
por favor, nos ajude com isso, tá bom? Um grande abraço do Tio Coelho e um abraço aos alunos do treinamento de desenvolvimento profético. Amo vocês. Valeu! Abraço!